né, de trocar mais do que palestrar ou dar aula, né? E assim a gente quer tentar trabalhar hoje também, né? A gente sabe que esse formato assim, né, online é difícil, né? A gente nunca fez uma oficina online e eu fico na dúvida se isso aqui vai ser uma oficina mesmo, né? Talvez a gente vai tentar aqui fazer com a Silvia e com a Marília Gabriela conversar sobre como foram as oficinas que a gente já fez, como funcionam as oficinas que a gente já inventou por aí, mas sempre numa perspectiva de que existem muitas formas de se trabalhar com poesia, muitas formas de se trabalhar com a poesia falada, e a nossa ideia aqui é incentivar vocês a inventarem o jeito de vocês de trabalhar com a poesia falada, tá? A gente espera que conseguir transmitir alguma coisa do que a gente já experimentou com isso, né, Camila? Isso, Jair. É bem essa pegada mesmo, né, do nosso trabalho, da roda de conversa, é a nossa aposta, né? Eu quero primeiro desejar boa tarde a todos e todas e todes que estão aqui assistindo. A Marília, a Silvia, estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. É uma honra, uma alegria, né? Assim, eu acho que a gente pode começar um pouquinho assim, como é essa conversa, né? A Kátia já estava falando, né, um pouco desse percurso da poesia falada no setor. E aí eu acho que a gente pode contar um pouquinho e já ir puxando a conversa mais para o ano passado, né, que a Silvia e a Marília participaram desse trabalho, né? Então essa história, né, Jair, começa em 2013, né? E foi feita uma parceria entre a Casa Poema, né, que é uma instituição que foi criada pela atriz, escritora, poeta Elisa Lucinda, e a Secretaria Municipal de Educação. O nosso setor, o NIAP, ele foi escolhido para receber a primeira turma desse projeto, que se chamava Versos de Liberdade. E aí, eu e Jair participamos dessa turma, né? Jair com muitos outros colegas e colegas do setor, né? E aí ficamos encantados com essa metodologia, né? Uma metodologia de poesia falada, de ensinar um jeito de falar poesia que é próximo do cotidiano, que é como uma conversa, né? E vou falar assim muito por mim, mas eu sei que o Jair compartilha totalmente dessa opinião, né, desse sentimento. A sensação que a gente tem ao ouvir, né, a Casa Poema falando, poesias, trazendo essa abordagem, foi que as palavras ganham vida, né? As palavras saem do papel e ganham vida, chegam perto da gente, né? Então, eu acho que isso encanta a gente, né? Entre outros fatores que a gente vai conversar e vai trazer um pouquinho aqui, né? E começamos a pensar nesse trabalho nas escolas, né? Essa parceria com a Casa Poema durou 2 anos, né, Jair? Foi de 2013 a 2015, né? A gente teve a presença da Casa Poema fazendo oficinas, a gente acompanhava, estava junto, via como é que era esse manejo, né? A gente viveu isso no nosso corpo, né? E também pôde acompanhar essas oficinas com alunos e professores da rede, né? E eu acho que é legal que você começou falando, né, desse desafio que está sendo esse momento aqui para a gente, né, de hoje, porque realmente a gente não tem experiência com esse modo de trabalho, né? As nossas oficinas, elas são vivenciais, né? Então, é a partir da experiência, dessa experiência de pegar uma poesia, de escolher uma poesia, dessa poesia passar pelo nosso corpo, né? Então, é algo bem novo. Fale, querido, vamos Então, e até para gente brincar com isso que você está colocando, né? E também já chamar a Silvia e a Marília para a conversa. Marília, você podia já começar falando uma poesia para a gente, o que você acha? Eu também vou ler algumas, tá? Eu só vou pedir para você começar porque você está aí, né? Tá assim de bobeira aí, né? Tô brincando. E assim, né?
acho que você já tem algumas preparadas, né? A gente sempre tem um grito, né, antes de falar uma poesia, né? E ao longo desse tempo trabalhando com a poesia falada e com o Islã, né, o grito é mais uma coisa do Islã, né? Antes do Islã a gente fazia saraus, né? Antes do Islã a gente fazia recital. No recital a gente não usava grito, mas depois que a gente conheceu o Islã, a gente começou a inserir o grito em todos os momentos, né, que uma poesia é dita. E para que serve esse grito? Né, esse grito é ancestral, né? Lá na África, né, os griots, antes de começarem a contar histórias, já tinham um grito, né? Já tinham um chamamento, né? Um chamado para que todos fizessem silêncio e ouvissem aquilo que o griot ia dizer. A gente pode até pensar, né? O poeta é um griot moderno, né? Não sei, é para a gente pensar, tá? A gente, inclusive, vai fazer isso, vai lançar muitas perguntas aqui que a gente não tem respostas absolutas para elas, tá? Mas para a gente pensar sobre, ok? Se vocês no chat também quiserem fazer perguntas, né, e responder perguntas, né, fiquem à vontade, tá? Com que grito que a gente vai começar? Pode ser com Karingana ou A Karingana? O que vocês acham? O primeiro grito. A gente vai fazer vários aqui. Vocês lembram desse? Karingana ou A Karingana. Lembram desse? Esse foi da roda de uma das rodas, não foi? Isso, exatamente. Que eu acho que a Marília participou, né? Dessa roda que teve esse grito. Karingana, Uá, Karingana. Eu vou falar Karingana, Uá, e aí vocês repetem Karingana e a Marília começa a falar a poesia, tá? Pode ligar seu microfone, Marília. Tá silêncio aí? Eu vi que rolou um barulhinho. Tá ok? Tá silêncio? Tá silêncio. Tá ótimo. Então vamos lá. Karingana, Uá, Karingana! Karingana! Os verdadeiros guerreiros. É um absurdo sem tamanho, o que foi a escravidão. Tratavam como um lixo um pobre cidadão. Saíram de suas casas obrigados, daquele povo tudo foi roubado. Foram vendidos e maltratados, sem um pingo de cuidado. Roubaram a maior riqueza de alguém. Levaram a liberdade, o direito, a voz do meu bem. Carregaram o corpo, mas também a alma. Foram castigados sem a menor pena ou calma. Depois veio a Santa Isabel, dizendo que fez tudo por piedade. Piedade? Os merecedores dessa terra foram jogados na masmorra da maldade. O absurdo só continuou. O escravo continua sem vida, só enxerga a dor. Dele foi roubado um coração e de outro também. Tiraram seu nome, sua identidade, como se ele fosse um Zé Ninguém. Ele esqueceu que é uma pessoa. Achava que só servia para trabalhar e não merecia uma vida boa. Foi jogado na margem da ignorância. Morto por dentro, intoxicado pela arrogância. Triste ver se repetir as mesmas histórias do passado. O tempo passou e ainda está tudo errado. Pobres, negros, índios continuam jogados na margem com sentimentos de escravos. Um país que te chicoteia nas costas e se a gente reclamar eles ficam bravos. Não deveríamos cometer os mesmos erros. E ainda, olha aqui, a gente aqui. Morre um na favela todo dia, difícil achar motivos para sorrir. Nosso presidente nos algema em senzalas, apodrecemos de tristeza. Nos castigaram, ficamos sem vacina em uma pandemia morrendo um monte de gente e só ganhamos mais incertezas. Colonizadores como aqueles ainda existem. Com a força de quem sempre apanhou na vida, a gente resiste. O que não vamos fazer é desistir. Não iremos deixar isso para sempre existir. Precisamos virar o jogo. Sempre tapaceiam, mas a gente vai ferver igual fogo. Porque esse país é nosso, do verdadeiro povo. Pelos que lutaram por mim, eu entro na luta de novo e de novo. O Brasil tem a sua verdadeira história e ela tem que ser contada, para que não cresça todo dia um genocida e toda sua cambada.
que coisa maravilhosa, Uhul. Marília! Marília, eu quero até te fazer uma pergunta, já pegando aí o gancho dessa poesia maravilhosa que você falou, né? E que além do texto incrível, tem todo o seu modo de dizer a poesia, né? Que é muito próximo, é conversado, é com sentimento, traz as nuances, né? A minha pergunta é, para a gente começar essa conversa, né? Como é que você se sentiu depois de participar da primeira roda, ano passado, a roda de conversa poética, e o que te fez seguir querendo participar desses encontros, né? Que você foi nas 3 rodas, eu acho, né? Uhum. Então, o que te convocou aí esse trabalho com a poesia, né? E também se apresenta para a gente, diz sua idade, onde é que você estuda, por favor. Oi, gente, sou Marília Gabriela, eu tenho 14 anos e estudo na Vitor Hugo, com a minha professora Silvia, maravilhosa. O que me inspirou a seguir, assim, foi todo mundo lendo poesia, falando de uma maneira linda, assim, isso foi inspirador, tanto que acabava uma roda de conversa e eu ia escrever uma poesia nova, porque eu ficava muito inspirada, ficava com muita vontade de fazer aquilo, isso dá uma motivação muito grande. Muitas poesias que eu escrevo, é a Silvia que me motiva, com os trabalhos dela de eletiva. Essa daí foi justamente sobre isso, sobre a escravidão. Então, é maravilhoso, assim, trabalhos, assim, de pessoas como vocês inspiram muito, é isso que dá vontade, é isso que dá muito gás pra gente jovem, com muitas coisas da vida, num país como esse, como eu falo nessa poesia, dá muita desmotivação, muito desânimo, às vezes eu nem sinto vontade de escrever, que é algo que eu gosto muito, então trabalhos como esses dá muito gás, dá muita vontade, é muito bom estar aqui nessa segunda-feira, porque eu tenho certeza que já comecei minha semana bem, com muita vontade de escrever, com muita vontade de fazer mais e mais. Maravilha, maravilha, Marília. Silvia, prepara você aí uma poesia para você falar também, pode ser, enquanto a gente conversa aqui um pouquinho? O que você acha? E aí depois aí você fala a sua poesia e também fala um pouquinho do teu processo. Enquanto você acha uma poesia aí, não sei se já está no ponto, eu vou aproveitar... Já tá. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me... Provocação, tá? Provocação! Vai. Isso, vamos lá. Proinap nas escolas, poesia, educação, Islã. Provocação! Provocação! A mente de um atleta. Preciso caminhar, mesmo que as pernas cansem, que a respiração fique ofegante, que a mente teime em não focar. Preciso continuar, mesmo que o tempo voe, que o recorde me escape, que meu corpo pese, preciso acreditar. Mesmo que o mundo inteiro se contamine de Covid, de intolerância ou de covardia. Mesmo que todos estejam de máscara, de pano, cirúrgica ou da hipocrisia. Preciso gritar pela conquista de uma medalha ou por vencer mais uma batalha. O que sai dentro de mim num grito? Preciso parar, pois já não tenho mais forças para correr, nem vontade de lutar. Minha mente já não me responde, como tantas outras silenciadas estão. Peço um tempo para me reorganizar, pois como atleta que ainda sou, não mais das quadras, mas na vida, eu sei o tempo parar. Preciso me levantar, pois a próxima competição me espera. Será que vão me entender? Será que vão me perdoar?
preciso recomeçar. Onde foi mesmo que eu parei? Preciso melhorar, preciso superar, treinar, preciso tentar, preciso me reconectar de novo com o mundo. Porque em algum lugar desse mesmo mundo tem um pódio a me esperar. Maravilhosa. Agora você se apresenta. Tá bem. Eu sou professora Silvia Nara Pires, de Educação Física, da Escola Municipal Vitor Hugo, professora dessa beldade, desse diamante chamado Marília Gabriela, com muito orgulho. Posso falar um pouquinho de como nós chegamos aqui? Isso, por favor. Silvia, isso. Tá bem. Se eu estiver falando muito, vocês me cortem, por favor. A professora fala, né? Foi um acaso, né? A gente sempre comenta como isso. Eu acho o acaso. Eu acho, na verdade, não existe acaso, né? A verdade, para mim, cada vez está mais claro que está tudo escrito, né? Maktub. Enfim, eu não sou da área nem da sala de leitura, eu não sou professora de língua portuguesa e nem de teatro, que era, assim, a princípio, as escolhas, né, as convocações das escolas que foram selecionadas para esse projeto Islã nas escolas. Até então, também não tinha um contato com poesia. Eu gosto de escrever, assim, da língua portuguesa em si, mas não tenho hábito, né? Não é, eu digo assim, não é minha praia, né? Enfim, eu sou mais fui atleta e tal. E aí, não tinha ninguém no dia, né, que precisava ter um representante da escola, e eu fui nessa reunião para representar minha escola, mas com o intuito de que passasse à frente para o próximo professor de português, né, da língua portuguesa. E acabei que eu fiquei encantada com o que eles me apresentaram. Estava a Jair, estava a Camila, estava a Alessandra, estava a Kátia, estava a Bárbara, enfim, um time fantástico, e fizeram uma dinâmica de grupo fantástica, que eu fiquei muito encantada, e eu saí de lá, assim, apaixonada, né, pelo que eu vivi. Cheguei em casa inspirada, como Marília diz, né, a gente sai dos lugares inspirados para escrever. A gente tinha que levar uma poesia no dia seguinte, né, que pudesse ler lá na hora, e eu fiz a poesia sobre o que eu vivi. Foi uma coisa assim que foi saindo, e assim foi o dia seguinte, foi mais maravilhoso ainda, porque aí nós começamos a trocar entre nós pessoas, nos conhecermos mais, e eu decidi que eu ia ficar. Eu falei, quer saber, eu vou ficar, eu gostei, eu acho que é aqui que eu tenho que estar, né? E, bom, para nosso azar, né, lá vem a pandemia, que nos impossibilitou imediatamente de botar em prática tudo que a gente tinha acordado, né, e tínhamos sido preparados. Havia uma formação de professores. E, bom, o que fazer, né? E aí, essa equipe maravilhosa, com Jair, com Camila, com Alessandra, com outras, né, outras professoras que fazem parte desse grupo, nos contactaram e decidiram, né, continuar em contato com a gente, tendo online, né, tendo encontros online. E foi muito legal. Eu achei que não ia dar certo, mas foi muito bacana, a experiência deu muito certo. E o desafio era contactar alunos, né, porque eles sumiram na pandemia. Muito complicado, né, esse contato. Mas, como eu digo que não tem acaso, assim, já bem avançado, ano de 2020, Marília Gabriela, num dia da minha novela das 6, sentada eu no sofá, nosso encontro com todos por aí. E Marília, acho que foi em setembro, não foi, Marília? Alguma coisa assim, nessa época. Que do nada ela me escreve, professora, desculpa incomodar a senhora, mas eu escrevo poesia
Eu estava olhando umas coisas assim que a senhora tinha postado lá no Facebook e eu resolvi mostrar uma que eu escrevo. Será que eu ouvi? Queria, né, um contato com a aluna. Eu falei, claro, nossa senhora, sempre foi assim, cada uma mais linda que a outra, ela é muito talentosa, né? E eu fiquei encantada, aí já saí falando, vou passar para todo mundo do NIAP, que isso é um presente que caiu no meu colo. Logo em seguida, ela foi chamada também para participar dos encontros e não paramos mais, né, Marília? Estamos nós aqui. Bom, o que a minha visão desse projeto na prática, né? Em 2020 a gente não pôde muito avançar por falta de contato. Eu fui presenteada de novo, eu digo que não existe acaso, né? Esse ano nós não tínhamos a eletiva de turno parcial. Fazendo com que os alunos leiam essa poesia em voz alta. E não de uma forma chapada, né? Não de uma forma branca, como falam, fria, né? É preciso ler essa poesia, começar a entender o que ela está dizendo, e não precisa ser do próprio aluno a poesia, né? Mas provocando esse aluno, né, para tentar transmitir aquilo, os sentimentos alguns dos sentimentos que o poeta, que a gente acha que o poeta experimentou ao escrever aquela poesia. Né? Essa é a brincadeira. E aí essa palavra é muito importante, né? Tem que ser na dimensão do lúdico, tem que ser na dimensão da brincadeira, tem que ser na dimensão, né, de provocar o aluno, né, a brincar, tentar, porque a gente sabe que não é fácil ler em voz alta, né? E aí até uma pergunta que eu faço para vocês, até para Marília, até para Silvia, para Camila, vocês liam em voz alta nas escolas, né, que vocês já passaram? Vocês lembram das primeiras experiências de ler em voz alta que vocês já vivenciaram, né? Eu acho que não seria esse um caminho, né, para a gente começar a pensar na poesia falada? Quer falar, Marília? Quero sim. Então, eu sempre gostei muito de ler, então os meus professores sempre me estimularam para ler em voz alta, só que eu acho que, assim, pegando a pergunta da professora, acho que é muito legal, assim, eu como aluna posso dizer, textos, poesias muito ou informais, ou um sentimento, assim, algo que traga um sentimento muito geral de como os jovens estão vivendo hoje em dia, como eles estão se sentindo. Porque quando a gente vê algo que a gente se identifica, chama muito a nossa atenção. A gente quer muito ficar mais imerso naquilo. Eu comecei na poesia assim. Então, acho que é uma ótima dica. Acho que fica muito legal, porque às vezes as pessoas acham, nossa, isso é muito complicado. Então, fica mais no tédio. Então, acho que poesia tem que sair disso. E tem muitos tipos de poesia, né? Então, pegar algo ali mais próximo dos alunos. Um professor sabe muito como estão os seus alunos. Sim, Marília, sim. Maravilhoso você falou. Eu até peguei o livro aqui, ó, Jair. Isso. Esse livro aqui, maravilhoso, que é um livro só com poesias de alunos e alunas da rede, né, organizado pelo Jair, em parceria. Esse aqui foi em parceria com a Ana Paula, né? Ana Paula Moreno e a Simone, também do Proinap, da Sexta CRE. Isso. Marília, fala uma poesia sua. Uma outra? Vou falar uma aqui que é muito sobre isso também, sobre os jovens. Acho que vocês dois talvez já tenham ouvido por aí, mas se chama sua? Netuno. É sua? Isso. Pode começar? Pode. As pessoas te dizem o tempo inteiro para aproveitar a vida. Viver. Para fazer coisas diferentes, dizem que você tem que viajar o mundo ou ter uma profissão bacana. Para você dar o seu máximo todos os dias e sorrir. Dizem que você tem que ser feliz.
Mas ninguém te diz como faz nenhuma dessas coisas. Eu faço a minha caminhada e vejo a terra fazendo a dela. Vejo o tempo passar e tenho medo do fim chegar. Tenho medo de ficar para trás. Eu navego nas grandes ondas dos meus pensamentos com uma canoa. Às vezes sinto que me afogo buscando viver. Quero sair do eixo e fazer coisas diferentes. Quero viajar até a lua. Mas fico como Netuno. Parece que tudo está mais distante de mim. Eu busco o ar que tem lá fora. Eu busco vida. Vejo alienação o tempo inteiro. Eu busco seres humanos e casa. Eu caí num buraco. Aqueles que são bonitos por fora e escuros por dentro. Eu caí na chuva de meteoros do meu pensamento. E sou atingida a todo momento. Queima. Arde e dói. Só busco a queimação de um sol, a ardência que um beijo pode te causar e a dor na barriga de tanto rir. Quero dançar com as estrelas e conversar com a lua pessoalmente. Eu só espero não morrer no piloto automático e com a vontade de viver na garganta. Porque eu juro que quero pilotar o foguete com as minhas próprias mãos. Mas eu ainda não sei como. Oh, coisa linda. Que linda, meu Deus! Com vontade de chorar. Me emocionei muito aqui com essas imagens. Vocês perceberam as imagens que ela constrói, né, com as palavrinhas dela, que tão lindas, né? Imagens incríveis, né? Eu me senti assim atingido pelos meteoros aí que passam pela sua cabeça, né? A gente sabe como dói, né? Como lidar com a dor, né? Como lidar com a alegria também, como lidar com a dor, né? A poesia é um jeitinho, né? É um dos 1000 jeitinhos de lidar com a dor, né? Tem muita gente que escreve para isso, né? Sim, pra fico muito feliz. Nossa. E aí aproveita e responde, né? Tem um monte de gente perguntando onde é que encontra suas poesias. Será que tem um lugar para encontrar suas poesias? Eu tenho um Instagram que se chama Alma de uma Artista. A Camila segue. E se chama Alma de uma Artista. Que eu criei o nome porque quando eu era pequenininha eu falava que eu tinha alma de artista. Então, essa veio a ideia. Tem Legal. muitas. Então, gente, quem quiser as poesias da Marília Gabriela, né, vai lá no Instagram dela. E aí as redes sociais, né, estão servindo muito para isso hoje. Mas eu também já deixo um outro questionamento para vocês, né? E aí é uma coisa que me surpreende a cada dia e eu quero muito dividir com vocês, né? E que a Marília já falou, né, também. E aí, vamos aproveitar que a Silvia voltou. Vamos ver se ela consegue falar agora. Silvia, você está ouvindo a gente? Vocês conseguem me ouvir? Sim, agora sim, maravilhosamente bem. Repete. Olha, eu vou tentar falar rápido para não perder. Se estiver interrompendo, picotando, vocês me falem. A arte salva vidas. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A arte salva vidas, equilibra emoções. E eu falei para eles por que eu escolhi a poesia. Porque é a mais simples, mais acessível, mais barata, mais rápida, né, das artes imediatas para que a gente possa se expressar, né? Basta um papel e um lápis, e todo mundo tem, né? Escrever todos sabem. E respondendo a Camila, o que significa, o que dá um impulso, eu acho que é a necessidade mesmo de botar para fora o que carregamos na alma, né? E eu acho assim, as Olimpíadas, eu sou do esporte, e as Olimpíadas deixou muito claro tanto a saúde mental, a necessidade desse equilíbrio, que são as artes que trazem para a gente, como a necessidade do povo da periferia ter o que dizer, se expressar. E o Islã, ele vem com essa missão de dar voz à comunidade, de dar voz às pessoas que não têm muito acesso a grandes mídias, né?
E eu acho que o slam tem um papel muito importante nessa expressividade das pessoas da periferia. E por isso, atividades como, por exemplo, vai vir agora breakdance, o skate, são atividades que antes eram marginalizadas e que estão tomando uma proporção muito grande. As pessoas têm coisas para falar, têm como se expressar, precisam se expressar. E aí vai através do grafite, vai através do esporte, vai através das artes em geral. A poesia acho que é a primeiro elementar, né? É o caminho mais elementar do ser humano quando ele se alfabetiza, que é escrever. Então, eu acho que é a mais imediata para chegar nos meus alunos. Tive um pouco de dificuldade inicialmente de destravá-los, porque eles se acham incapazes. Hoje tem um bom volume de retorno desses alunos, dizendo que estão gostando de escrever, e aí fazem questão que eu leia e mostrar. Às vezes eu atraso na correção, e eles me cobram. A senhora já leu a minha poesia? Olha, eu fiz o melhor que eu pude. Então, eu estou conseguindo ter este retorno maravilhoso já. Estou muito feliz. Infelizmente, ainda não posso ter o contato, porque as aulas não voltaram, né? Nós estamos no semipresencial, algumas disciplinas sim, eletivas ainda não. E eu continuo no remoto, né? Online. Mas eu tenho tido bons resultados, bons retornos, estou muito satisfeita, porque eles estão começando a destravar suas vozes. E isso é muito bom para a saúde mental, muito bom. O jovem saiba que ele vai ter um canal de escuta. Pois é. E eu não sei se eu consegui fazer entender bem, porque eu não sei se não está picotando ou está. Conseguiu sim, Silvia, começou a picotar agora, assim, mas assim, muito importante tudo isso. Muito importante tudo isso que você colocou, né? Você está ali, né? Numa eletiva específica, né, de poesia, acho isso muito importante, né? Eu também já tive a oportunidade, assim, né, de ter ali um horáriozinho na grade, né, para trabalhar poesia falada com os alunos, e isso faz diferença, realmente, né?